Falar um pouquinho da chegada da pandemia, né? Da pandemia que afetou de uma forma devastadora o setor gastronômico. E você ali na Rua Vai Andava, você é o barão da Rua Vai Andava, tem 5 casas, né, na área gastronômica. E você deu um depoimento agora para a revista Veja, que eu fiquei muito emocionado com a tua sinceridade, onde você coloca, poxa, eu fazia 35 mil refeições por mês. Nas 5 casas, eu passei a ter 5 mil refeições por mês. Por mês. Por mês. E o meu endividamento na área bancária foi, né, às alturas e tudo mais. Você acredita realmente que vai ter uma retomada, que vai ser uma retomada lenta? Como é que você imagina o mercado gastronômico em 2 anos? Olha, eu acho o seguinte, eu dei uma entrevista, eu não lembro para quem foi, porque um filósofo aí americano disse que nada mais voltará ao normal, que haverá uma transformação no ser humano. Eu não acredito nisso, eu disse que eu não acredito porque o ser humano é um ser desafiador, ele desafia tudo, todas as situações. Você vê o que está acontecendo nessa pandemia. Tem gente que não usa máscara, desafia a própria morte, que não tem desafio maior. Você desafiar a morte é uma loucura, mas isso acontece. Eu acho que tudo voltará ao normal depois da vacina. A vacina é muito importante, eles estão vacinando, eu acredito que voltará ao normal. Vacinou daqui 2 anos, daqui 1 ano, tudo voltará ao normal. Tudo, a mesma história. Você me comentou que você tinha, dentro dos teus restaurantes, em torno de 400 funcionários. Tinha. Você desligou pessoas, você foi buscar empréstimos no governo. Como é que você fez? O malabarismo que você fez aí para continuar respirando? A regra foi o seguinte, muitos, eu acertei a conta com 104, 109, entendeu? Eu hoje tenho 288 funcionários. Chegou a ter 400? Cheguei a ter 400. Cheguei a ter 380 e pouco, você tirando a conta deu 288. O que acontece? Muitos quiseram a conta. Tive que ir no banco, pegar dinheiro, porque tenho que acertar, pagar a multa do fundo de garantia, tenho que acertar com decência. Sim. Todos foram meus colaboradores e foi saída com abraços, com agradecimento meu por eles por mim. Foi com cordialidade, não foi nada traumático. Muitos quiseram ir embora porque se recolheram para a terra deles, junto com a família, que tinham filhos fora, entendeu? A pandemia assustou muitos fugiram da cidade, certo? Muitos com dificuldade, morando às vezes em pensão. Então, eu tive hoje eu tenho 288 colaboradores e nós vamos andando. Agora, com essa pandemia, com essa abertura que é muito limitada, até como uma proteção para essa cura do vírus, para a chegada das vacinas, para todo mundo se vacinar. Então a gente vai indo, né, com o que pode. Walter, você deu uma declaração, eu tenho inclusive arquivado, porque toda a coleção completa da Goer de 25 anos, e você foi capa da minha revista, justamente quando você estava inaugurando a pizzaria. Exato. A pizzaria que tinha um outro nome, depois você transformou em pizzaria. O nome Walter Mancini. Família Mancini. Família Mancini. E você deu uma declaração que foi uma declaração histórica, eu registrei, sempre a gente faz uma retrospectiva, e a gente coloca aquela frase que você colocou, que eu achei genial, que você... Não fazia produto para alguém comer de cueca. Exato. Eu não tinha o delivery. Você não tinha o delivery? Não, eu não queria delivery, e o delivery eu só instalei o delivery, não pela pandemia, eu venho um pouco antes da pandemia com o delivery, por uma razão. Eu não queria ter equipe de motoqueiro, como não quero até hoje. É funcionário em risco, é perigoso, numa cidade, é a 8ª cidade do mundo, com um trânsito muito nervoso. Eu sei que tem mortes no trânsito com motociclista todos os dias, eu não quis, como ainda não quero. Há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, que a iFood
se instalou aqui, começou a ampliar e tem esse serviço de entrega. E muito bom, eles fazem um excelente trabalho. E de comum acordo, conversando com eles, disseram, não, nós gostaríamos de ter a família Mancini como nossos clientes. Sim. E nós vamos fazer uma operação muito boa, você pode ter certeza. E assim aconteceu. Então, você vê, eu não tenho serviço próprio de entrega. Eu não tenho. Só através dos aplicativos? Só através do aplicativo da iFood. Eu não tenho vários aplicativos. Você tem só iFood. Eu só tenho iFood também porque a história não é trabalhar com um, com o outro. Eu gosto de fidelizar, eu gosto de ter parceiro, é mais fácil de conversar, certo? E também eu tinha uma reserva com o delivery, porque é uma coisa, quando você não tem um parceiro bom, ou você manda fazer e fica contratando, quando você tira de dentro da sua casa o seu produto, a sua marca, o seu carimbo, a sua chancela, ele sai para a rua, é complicado. E eu lembro que na época, eu com a pizzaria, eu falei, não vou fazer, porque eu fico olhando, tem muita ladeira, para ir para Higienópolis tem ladeira, a pizza vai correr a mussarela, não é para mim. Entendeu? Não quero então, isso. Não quero. Depois tem uma coisa, eu gosto quando o cliente vem nos restaurantes, você sabe que eu tenho música ao vivo, Sim. tenho piano, tenho trio, então eu gosto de gerar encantamento. Exato. Porque esse é o meu perfil. Certo. Você acabou se rendendo ao delivery em função da pandemia. Não, eu vim antes, mas na pandemia eu já estava estruturado. Estruturei uma cozinha e estou indo bem. Mas a conta não fecha, né? Todos que eu entrevistei, a conta não fecha. Longe de fechar a conta, É interessante, a conta não fecha, ela ajuda. Sim. E é uma coisa que veio para ficar. Acho que é definitivo. Eu acho que é definitivo. Tanto é definitivo que eu vou dizer uma coisa para você. Eu, quando comecei com o delivery, eu só trabalhava com o delivery à noite, certo? E não só pizza, eu tenho pratos da família Mancini também, eu tenho pratos do Walter, eu tenho pratos do Madrepérola, eu tenho lanches, eu ampliei o cardápio. Mas porque com esse home officer, eu passei a servir também, a atender também o almoço. Interessante. Entendeu? Então, quer dizer... E eu acho que eu tenho acesso e compras no horário do almoço devido ao home office. Mas você não acha que perde muito a qualidade do produto quando chega na casa Sempre do cliente? perde. Perde. Umas perde mais, outras perde menos. Sempre perde. Mas você tem que atender. Sim. Você não pode colocar Por exemplo, eu sempre me pergunto como é que fazem as churrascarias no delivery. Como é que vai fazer a churrascaria? É muito difícil, porque a carne não vai esfria. Por melhor que seja, eu uso embalagens muito boas. Muito sofisticadas as embalagens. Sim. Mas mesmo que o churrasco também use embalagens sofisticadas para conservar calor, tudo muda a qualidade do produto. Voltei, Rua Vai Andava, os restaurantes que se tornaram ponto turístico de São Paulo, né? Rua Vai Andava, você recebeu alguma ajuda da prefeitura para montar aquelas fontes? Não, nada. Repaginar toda aquela... Nada? Foi todo recurso próprio? Foi o seguinte, quando eu refiz a rua em 2007, eu consegui R$475 mil do cartão Visa. Mas eu tive que botar mais de R$2 milhões ali para fazer a rua, porque aquilo foi uma pequena ajuda. A prefeitura não me ajudou em absolutamente nada. Hoje, na manutenção, quanto você gasta por mês para ter aquela rua linda, bonita, toda iluminada? Não, hoje eu não quer dizer, eu tenho um pessoal que normalmente... É a minha manutenção que trabalha nas casas, mas eu tenho jardineiro. Eu não posso dizer quanto me custa a rua. Sim. Eu não tenho isso. Eu tenho um jardineiro que me custa, também não é nada exorbitante. Custa o quê? R$1.800 ou R$2.000 por mês, que vai lá, rega as plantas. Mesmo na pandemia, eu fiquei com ele. Falei, meu amigo, as plantas não podem morrer. Sim. Eu quero trocar as lâmpadas, a minha manutenção, que troca a lâmpada dos restaurantes, vê vazamento, vê isso, aquilo. É um pessoal que ajuda. Eu não posso deixar a rua morrer. Sem dúvida. Aqui é a minha vida. A minha vida está ali na rua. Tudo está ali. Um dos diferenciais da família Mancini é aquele buffet dos antepastos. Sim. Né?
Como é que surgiu essa ideia dos antepastos? E a gente pode dizer que você foi o pioneiro em vender comida por quilo, que virou um fenômeno. Você foi o primeiro a sacar essa ideia de comer. O primeiro, há 40 anos atrás. Mas não é colocar o ovo em pé. Não. Eu vou explicar para você por quê. Todo mundo diz, o cara é um gênio, não tem nada de genialidade nisso. Como é que foi isso? Isso é uma coisa simples. Eu, menino, com 8 anos de idade, eu abria jornal velho para o mercado embrulhar o peixe. Então, veja bem, eu nasci dentro do mercado, trabalhei na área cerealista. Eu reproduzi o que foi o mercado, o que foi a minha infância. O mercado tem tudo exposto, azeitona, queijo, e trabalha por sedução, por encantamento. Você passa pelas ruas do mercado, o vendedor chega e diz, prova um queijo, pega isso. Mas você vai dizer, mas como é que você instituiu essa bendita balança? A balança foi o seguinte, logo que eu abri, ali ao lado da família Mancini, tinha o prédio da Johnson & Johnson, que hoje é a Receita Federal ali. Aí todo aquele staff descia e almoçava na família Mancini. Um dia, um diretor, eu estava trabalhando à noite, o diretor veio e falou, olha, vem cá, você tem 2 travessas de antipasto, e como é que é esse critério de valores? Porque como é que você cobra? eu almoço aqui, pago a bandeja um preço, à noite me cobraram outro. Eu disse, o menino do antipasto, a gente tem um cálculo na travessa maior, ele disse, mas eu pus mais na travessa. Eu disse, olha, eu vou pensar então qual é a melhor maneira de eu vender esse antipasto, eu não posso solucionar isso agora. E aí eu fui para casa, na kitnet da Nestor Pestana, deitado na kitnet, e em frente ali ao prédio onde eu morava, tem uma quitanda pequena do Manolo, né? Aí eu pensando, eu lembrei do Manolo e lembrei da balança, falei, é o símbolo da justiça, eu vou instituir a balança. Bateu na balança, eu vou fazer o cálculo e tirar a média. Colocou na balança, paga o que der. É a justiça. Você implantou. Implantei a balança. Aí foi um rebuliço, porque foi uma crítica geral. Ela foi bem aceita? Não foi bem aceito. Foi bem aceito numa parte, porque aquilo, no fundo, quando eu instituí aquilo é mágico, aquilo era fascinante. Por que era fascinante? Porque as cantinas da época, você pedia um antipasto, vinha um pouco de linguiça calabresa, parmesão, uma azeitona, e você acabava pagando o que não come. Vinha cebolinha japonesa, vinha picles, que é a época que festa em casa era fina com abacaxi, com picles. Então, horror. É horror. Mas aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esparramar tudo aqui. O cliente que sabe o que tem para gastar, ele põe o que ele quer. Não precisa comprar uma porção inteira, não precisa comprar... Ele pega uma fatia de salame se quiser, o queijo. Então, isso era mágico. Era mágico porque o cliente entrava, comia uma azeitona, 2 provava, também nunca cobramos nada. Sempre a casa foi generosa. E o teu ticket médio aumentou bastante, porque os antepastos que você serve lá até hoje são saborosos. Mas todo mundo coloca que o preço é um preço salgado. A conta foi lá para cima. A história é a seguinte, a conta vai porque enche o prato, a conta vai. Do couro sai a correia, não adianta. É um negócio interessante isso. Não é que é caro, não tem o caro e o barato, é o preço de mercado que está ali. Você lida com um produto importado ali. Eu uso muito produto importado, é salmão, é mussarela é parmesão, é gorgonzola. Mas veja você, presunto cru. Mas esse não é o problema. O que acontece? Fugiu aqui a história. Então, a balança. Eu instituí a balança e o Silvio Lancelotti, que era crítico de gastronomia da Folha de São Paulo, ele meteu um pau em cima de mim, onde já se viu, que a maior afronta. O que era a afronta? Pela primeira vez na vida, o cliente de um restaurante andava pelo salão com um prato de comida na mão. Sim. Isso nunca aconteceu, ele era servido. Sim. Ele se serve e anda. E o Lancelotti ficou... Isso aqui é uma falta de respeito, onde já se viu. 20 anos depois, o Lancelotti assumiu a editoria da revista Já, que acho que era do Diário Popular, não sei de onde era, acho que era do jornal, e ele me deu a capa, O Pai do Peso. O Pai do Peso.